Conhecer a nossa luta de raça, de classe, de gênero e poder estar numa caminhada linda de ser fundadora do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Companheiros e companheiras, eu aprendi política assim, brigando para chegar junto. Eu aprendi política porque quem é de favela, quem vem da periferia, sabe que uma voz não é ouvida por ninguém. Uma só voz não é ouvida. Para ser visto, tem que ter voz somada de muita gente para alcançar as vistas, os ouvidos das autoridades, de quem tem algum poder e pode resolver o problema de vez. E são muitos os problemas que os pobres, pretos e periféricos têm para resolver. Assim, companheiras e companheiros, é preciso juntar gente em volta do agente do Estado, cercar o político, falar alto e não baixar a voz para poder sair da invisibilidade. Tem que fazer número com gente, em coro, treinando bem o que vai fazer no coletivo, porque as oportunidades de ser visto e ouvido são poucas. Aprendi que a gente tinha que falar feito coro de igreja, gritar forte e bastante. E gritar mais ainda se você é negra, favelada e mulher, para no ajuntamento ser ouvida. Tem que aquilombar para poder falar de igual para igual, do nosso lado, juntos para confrontar o lado de lá com os poderes e símbolos de autoridade. Entrei para a política brigando com a política e com os políticos. Entrei nessa vida aprendendo a gritar junto com quem veio dar a cara a tapa e por quem não pode ou foi impedido de estar ali junto na luta. Isso porque quase sempre essa mulher ou esse homem trabalhador, desde sua infância, estão agarrados numa dupla jornada de trabalho que dobra ainda mais a já desumana escala 6x1. Na favela, lugar de onde eu vim, chegar junto é muito mais que união de ocasião. É muito mais que adesão a uma pauta numa sala de lideranças ou num congresso partidário. Chegar junto é uma questão de sobrevivência para fazer a vida girar no presente, porque não se pode aguardar pelo futuro jogado para longe, quando se vive a precariedade do imediato da vida. E quem puxa ou chegar junto na linha de frente, quem puxa esse cordão de luta na periferia, salvo exceções, é a mulherada que dá serviço em casa e na rua. A representação política que eu aprendi foi assim, e é a que eu sei fazer, ouvindo muitos discordando e pactuando por ouvir tantas bocas descontentes e questionadoras para poder representá-las e ser porta-voz do que foi falado. Integridade e lealdade política eu me diplomei ali, na favela, olhando nos olhos, firmando palavra com muita gente e que não sabe escrever acordos, programa de partido e de governo, mas que assinam com os olhos o que foi decidido, seguindo fiel ao combinado, respeitando a posição tirada pelo grupo. Porque assim como viver na precariedade dos direitos sai caro, se manifestar sai muito caro para quem vive vulnerável lá no território da precariedade. Firmar posição, bater o pé, tem um preço muito alto para o pobre trabalhador e trabalhadora. Porque tempo é sobrevivência, tempo é dinheiro para existir. O tempo da mobilização política não é tempo que sobra na vida do periférico, do favelado, para se dedicar à política partidária. É tempo que vai fazer falta para conseguir mais um trabalho, falta para resolver um problema com o patrão, falta para ir ao atendimento do SUS, falta para entrar na fila de um benefício, falta para cuidar de um parente, falta para socorrer um vizinho. Por isso, a política de favela que eu aprendi
é política de mutirão. E nós, por nós, é juntar esforço. Não é assembleísmo sem fim, que cansa o eleitor, desanima o militante, joga os problemas reais para depois desidratando suas prioridades. Na favela se aprende que a palavra empenhada vem junto com o olho no olho. Aprende-se que não se pode tomar para si o lugar de fala dos outros. Porque desde que os periféricos saem de casa, põem o pé para fora, eles são silenciados a cada cerco da discriminação que precisam vencer, a cada cerca da exclusão que precisam pular. Por isso, o preço de roubar no lugar de fala é o esvaziamento da liderança que passa a existir só para fora e vai sendo abandonada por dentro. Vira uma liderança decorativa, só com carcaça de líder que não mobiliza mais ninguém. Gente, a política que eu sei fazer é essa, a política da obediência ao coletivo, porque eu sou parte dele e vou junto com ele até o final. A política das alianças e juntar vozes diferentes que querem seguir pela mesma estrada de conquistas e garantias de direitos. A política com disciplina partidária para sustentar a unidade de princípios e de propósito. Essa tem sido a minha trajetória desde antes na comunidade do Chapéu Mangueira dentro do PT. Colocar-me à disposição para as disputas, aceitar desafios, fazer sacrifícios na minha vida pessoal e na minha vida política. Vereadora, deputada, senadora, governadora, ministra, e agora, mais uma vez, trouxe minha história de vida a serviço de uma candidatura ao Senado em tempos que exigem uma brigona com coração grande e amor infinito. Propõe uma candidatura que sabemos ser estratégica para enfrentar com cadeia, com voto e com a garra as manobras da extrema-direita e seus aliados nesses tempos de ataque à verdade e à desmoralização da palavra empenhada ao povo. Mas quero dizer aqui uma coisa importante. Como essa brigona, com os braços abertos para todo mundo, minha disciplina partidária e minha lealdade à unidade política não significam sujeição. Não significa aceitação de cálculos particulares de lideranças partidárias. Muito menos aceitação de tutelas que querem decidir meus rumos, escolher minhas escolhas com a desculpa de que seria melhor para todos, melhor para o partido, mas não melhor para mim e o meu partido. Eu aprendi a ser representante política do corpo, voz, fiel. Mas não aprendi, não vou aprender a ser ventríloca de agendas de gabinete. Nunca tive vocação para assumir pacotes decisórios que estão em desacordo com os compromissos assumidos com a minha própria história e com a coerência da minha trajetória política partidária. Eu sou companheira assim, porque minha vida política sempre foi compartilhar o pão dentro e fora do PT. Ser companheira é ter horizontalidade, é ter equivalência de posição, fazendo valer igualdade de gênero, raça, orientação sexual, origem social, religião e idade. Ser companheira não é ter cabresco, não é ser infantilizada por ser mulher negra, nem ser civilizada por estar nas ruas há mais de 80 anos. Ser companheira é ser dona de sua própria história e colocar essa história a serviço do coletivo que existe antes do voto cair na urna e que dá a razão de ser e existir a um partido popular e democrático. No PT, nós somos políticos de verdade, de carne e osso, com história, com identidade. Não somos políticos meme, não somos avatar de rede social. E é por isso que a minha candidatura ao Senado vem com os meus trajes, com a minha escolha, com uma composição que me cabe, me permite seguir fazendo política com compaixão, sentindo a dor dos outros que fazem parte deste nosso imenso nós. Minha candidatura ao Senado vem buscando unidade sem silenciamento, vem buscando união sem apagamento, vem com alegria e energia de servir mais uma vez,
vem com a esperança construída, com as cabeças, vozes e braços, que me param nas ruas, me incentivam e apoiam no Rio de Janeiro desencantado, o Rio de Janeiro cansado de desmando, o Rio de Janeiro exausto da parceria econômica e eleitoral política que ele vive, o Rio de Janeiro intolerante com os esquemas corruptos conhecido pela gente do asfalto e da favela, o Rio de Janeiro que não quer, não pode, não deve mais aceitar a vergonhosa, escancarada e lucrativa situação de se governar com o crime e não contra ele. Preciso lembrar aos companheiros aqui que o fascismo já chegou ao Brasil faz tempo. O fascismo faz parte da nossa realidade desde o integralismo. É de lá para cá que assume novas formas para se fortalecer a cada brecha de abandono, de esquecimento dos vulneráveis e dos despossuídos. Não é de agora, com essa extrema-direita, que faz questão de dizer, com todas as letras, a que veio. Hoje o fascismo convive e depende da democracia formal. E ainda prospera com o neoliberalismo radical. Ele promove a fábula do empreendedor precarizado que se salva sozinho, apesar de um Estado que atrapalha, que segue suspeitando do cidadão e que ainda perverte o Estado de Direito em direitos do Estado e suas elites políticas, econômicas e de sustentação. A mistura de democracia só no voto, de neoliberalismo radical, do mito do empreendedorismo dos vulneráveis, da propaganda de um Estado ínfimo, de um libertarismo das exigências constitucionais e das cobranças da sociedade tem sido explorada pela extrema-direita. E pasme, tem se mantido como uma fórmula sedutora para quem está embaixo, vivendo a mobilidade social negativa, andando uma casa para frente na melhoria de vida e 3 casas para trás, perdendo o que tem e acumulando dívidas contraídas para manter o básico dentro de casa. Essa mistura tem sido, sim, atraente para quem teve acesso ao consumo, mas não teve como segurar o que adquiriu, virando consumidor endividado ao invés de cidadão com direito de consumo a ter do bom e do melhor. Eu, que vou à feira fazer compras, paro na rua para ouvir as pessoas, converso com a vizinhança e tiro favelas nas minhas andanças, vejo uma realidade concreta, mas diferente daquela que muitas vezes aparece nos nossos discursos bem intencionados e descolados dessa realidade. Na fila do ônibus, no mercado, na recepção do posto de saúde, na porta de uma repartição pública, nas conversas do açougue, a gente não viu os cidadãos falando de democracia ameaçada pelo fascismo. A gente não ouve que os poderes da República, como o STF, a presidência, o parlamento, estão ameaçados e vulnerabilizados. O motorista de ônibus, a diarista, o Uber, o mototáxi, o faz tudo, o comerciante, o porteiro, a professora, todos com alguma vulnerabilidade, não acham que tem que defender quem já está em posição de poder e tem privilégios. A democracia ameaçada do povão se expressa na dificuldade concreta de acesso a direitos, aos bens sociais, urbanos e de consumo. Democracia ameaçada é o crime organizado que invade, sentencia, explora e mata. E a polícia que ocupa, esculacha e mata. São operações despropositadas que param a vida na favela de milhares de pessoas que não podem ir trabalhar, estudar, fazer seus corres e perdem o pouco que conseguiram juntar. E andar a pé mais de 3 quilômetros para pegar uma condução, porque os ônibus, as mães e os mototáxis pararam por causa da guerra contra o crime. Democracia ameaçada é não poder mandar o Pix para a filha ir para a faculdade federal, porque perdeu a faxina no dia. É o preço dos mantimentos e das misturas do mercadinho do lado. É o custo da passagem da luz, do gás. É ter o celular roubado, que é a unidade de negócios de ensino e de lazer da família pobre, comprada em prestações que continuarão sendo pagas. É a dívida acumulada com o parente, com o vizinho, com o banco, para manter o sustento do básico.
democracia ameaçada é desistir de buscar um CLT, porque sai caro manter uma carteira de trabalho, ter que ter roupa para trabalhar, ter que ter previsibilidade, ser rotina interrompida por tiroteios, invasões e ocupações, tem que ter transporte que não atrase e que não suma. Tem que aguentar a humilhação do patrão, tem que suportar a escala 6 por 1 que impede o trabalhador de investir em si mesmo devido à própria descanso e sonhos. No mundo popular, a ameaça, a democracia concreta, sentida a cada deslocamento, a cada situação que essa mesma democracia não chega. Ela fala do acesso a direitos, serviços e bens no presente e não no futuro justo, porém distante e prometido da igualdade social. O povo acha que as autoridades têm proteção até demais, em que contraste com a precariedade que experimentam e as quebras de rotina que vivenciam por conta do crime, da violência, do endividamento, das perdas acumuladas, das esperanças frustradas. O que a gente ouve no mundo real não é o povão falando de uma eterna transição democrática, de uma democracia inacabada ou de uma democracia em constante ataque. O que a gente ouve é a democracia vivida, que chega encarnada no dia a dia de pessoas reais que têm gênero, cor, idade, religião e que têm que lidar com as suas marcas sociais para levar as suas vidas. O que a gente ouve não é o jargão da luta contra o fascismo e a defesa de democracia no genérico. É a demanda concreta por direitos e com uma linguagem concreta que sai da boca da população. Falar de democracia sob risco de cima para baixo, do alto das instituições e, na prática, transformar a espera por dias melhores em uma forma de destituição, de adiamento, quando se vive a precariedade no presente. Quem nasceu precário e vive vulnerabilidade não tem como esperar mais nada. A crença já foi corroída por décadas de perdas. Não tem como aguardar mais por dignidade, respeito e acesso a direitos colocados numa amanhã interrompida por prioridade de quem tem direito demais. Quem vive no presente quer solução no presente concreto. O futuro, para a maioria da população, é uma sucessão do hoje e do agora. É uma sucessão de presentes continuados. Afinal, se experimenta diariamente o medo de sobrar no mercado de trabalho, o medo de perder o pouco que tem e de morrer sem socorro e por balas achadas. Quem pode esperar é quem acumula direitos, bens, acessos a serviços, tem rotina e pode sonhar, planejar e investir no futuro. Isso porque já superou o provisório imprevisível, a suspensão de rotinas que atravessa a vida dos periféricos e tem sido produzido pelo crime e pelo Estado. Assim, quando a gente fala da defesa da democracia de maneira universal e abstrata, isso é entendido nas ruas como defesa dos privilégios, de quem já está por cima, de quem já tem até demais. Isso é visto como uma retórica para colocar o pobre, negro, mulher, juventude, LGBTQIA+, o periférico no final da fila e não deixar sair de lá. É preciso lembrar a todos que cansaço da desigualdade acumulada não suporta mais esperar pelo Brasil futuro, que não foi para frente para uma grande parte dos brasileiros. Falar do fascismo, atacando a democracia de forma genérica, é dizer, mesmo a contragosto, instituições e autoridades vêm sempre na frente, vem primeiro que o cidadão comum, que fique bem claro que a espera sempre ampliada e renovada pela narrativa genérica de mais novas ameaças à democracia é sentida na pele pelos populares como uma forma de reprodução de desigualdade social que queremos combater. Essa retórica tem sido vista como desculpa para adiar melhoria no presente. Serve para aceitar as desigualdades sociais como marco de superação de apenas alguns méritos individuais. Isso produz revolta, ódio, ressentimento, principalmente contra nós que defendemos o Estado democrático de direito, vivido nas periferias, como promessa de nossas campanhas. Enquanto isso, a extrema-direita, com seu pragmatismo oportunista, diz que não é mais para esperar por nada e nem por ninguém. Que os negócios é chutar o pau da barraca e desencanar de vez política.
políticas públicas, inclusive as reparadoras, que alimentam a mamata, o coitadíssimo de quem não quer vencer na vida e se encosta no Estado. A extrema-direita promete um presente desigual, se vira sozinho, com uma arma na mão, com matança no atacado para limpar o terreno para a vida sobrevivente, voltar a rodar com a promoção de direitos eletivos só para os vencedores, com propaganda do precisado, que vira empresário sem meios e financiamentos públicos, com a promessa de riqueza imediata, com os jogos de azar. Ela vê a importância de um presente desigual. A extrema-direita promove a mentira do vá e vença sozinho, agora. A ilusão do não conte com ninguém. A falsa moral de que para um subir muito tem que cair. Afirma e reforça que o Estado é a instituição, o tal sistema que não atrapalha. Nas ruas, nas quebradas, precisa voltar a caminhar. Precisa fazer desse lugar que eu falo, seguida por línguas, seguida por falas, vinda da periferia, que eu aprendi que para sobreviver era preciso aprender a lidar com o mundo dos de cima e dos de baixo. Aprendi que sem construir a possibilidade entre as realidades, a gente acaba aceitando as certas exclusões e se conformando com os cercos das desigualdades e do preconceito. Por isso eu me ocupo de aprender, de me comunicar na língua de cada mundinho real. Por isso eu não sentencio eleitor como pobre de direita ou de esquerda. Por isso eu não infantilizo e desqualifico o eleitor que não votou em mim, na minha chapa ou no meu partido. Nós somos regra moral e nem política das motivações dos cidadãos. Por isso eu transito para lá e para cá. E vejo que as pessoas querem falar comigo, mesmo tendo posições opostas. E posições, sabemos todos, que não são fixas e que mudam pela arte do próprio fazer da política. Eu entro e saio das bolhas, sem esforço, porque gosto de ser reconhecida como uma oportunidade verdadeira e desarmada de escuta, de registro das queixas e das proposições, muito antes do voto chegar na urna. E é desse lugar que eu coloco mais uma vez a minha candidatura. A velha Benedita, que amanhã completará 84 anos. Ela tem ainda força e energia para continuar esse meu partido feliz e fazer esse momento para que o povo brasileiro conhecer que nação do partido segunda vez que é esse partido que está conosco. Quero agradecer de todo o coração, toda a favela que você conhece, sabe, daquilo que você, daquele tempo que trabalhamos muito juntas, uma com as outras, como você bem diz, nós não éramos nem nada, mas agora nós somos o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras e do povo brasileiro. Vamos juntas, vamos juntos pela reeleição e pela nossa candidato e também para a reeleição de Luiz Inácio Lula. Lula, eu te amo e vou contigo aonde você estiver e quiser. E com você quer estar de volta. Vamos juntos. Partido